Papa Francisco morreu, como viveu, de forma simples, sem grandeza, sem opulência. O fim chegou na Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano. Esta não era um palácio papal, era uma modesta casa de hóspedes. Francisco a escolheu em vez do palácio apostólico. Ele buscava estar perto das pessoas. Ele nasceu Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires. Suas raízes eram humildes. Seu pai era um ferroviário. Sua criação lhe incutiu uma profunda empatia pelos pobres. Ele carregou essa empatia por toda a vida. Francisco, o primeiro Papa da América Latina, liderou com humildade. Ele lavou os pés de prisioneiros. Ele abraçou os doentes e marginalizados. Ele evitou demonstrações luxuosas de riqueza papal. Seu papado foi um testemunho de sua crença em uma igreja pobre para os pobres. Sua morte em 27 de abril de 2025 marcou o fim de uma era. Ele tinha 88 anos. Seu papado, embora curto, deixou uma marca indelével. Foi uma marca de humildade, compaixão e reforma radical. A notícia da morte do Papa Francisco repercutiu pelo mundo. Os sinos tocaram solenemente na Basílica de São Pedro. Seu som lúgubre ecoou a dor de milhões. Líderes mundiais fizeram uma pausa para oferecer condolências. Eles reconheceram um líder que transcendeu a fé. De cidades movimentadas a aldeias remotas, as pessoas se reuniram. Eles oraram por sua alma. Eles compartilharam histórias de seu impacto. As redes sociais se tornaram uma tapeçaria de luto e gratidão. Imagens e memórias do Papa do Povo inundaram a internet. O impacto de sua perda foi sentido intensamente em sua terra natal. A Argentina declarou um período nacional de luto. Bandeiras a meio mastro. As ruas de Buenos Aires se encheram de pessoas em luto. Eles vieram prestar homenagem ao seu filho nativo. Essa manifestação global de pesar foi sem precedentes. Falou muito sobre o homem. O Papa Francisco tocou corações além das fronteiras e crenças. Ele foi um farol de esperança em um mundo cada vez mais incerto. Sua ausência deixou um vazio sentido por muitos. O legado do Papa Francisco é multifacetado. Está enraizado em seu compromisso inabalável com os marginalizados. Ele foi um defensor vocal da justiça social. Ele desafiou o mundo a ver o rosto de Cristo nos pobres, nos refugiados, nos encarcerados. Ele foi um defensor ferrenho do meio ambiente. Sua encíclica, Laudato Si, foi um chamado à ação. Ele pediu ação sobre as mudanças climáticas. Ele reconheceu seu impacto desproporcional sobre os pobres e vulneráveis. Francisco quebrou barreiras. Ele se envolveu em diálogo interreligioso. Ele construiu pontes com outras denominações cristãs. Ele reconheceu a humanidade comum que nos une. Seu papado foi marcado pela vontade de confrontar verdades difíceis. Ele reconheceu as falhas da igreja, particularmente na área de abuso sexual. Ele iniciou reformas. Ele buscou criar uma igreja mais transparente e responsável. Seu legado é de compaixão radical, diálogo corajoso e um profundo compromisso com a justiça e a paz. É um legado que continua a inspirar e desafiar o mundo. A morte de um papa desencadeia tradições seculares. Começa o período da sé vacante. A sé vazia refere-se ao papado. É um tempo de transição e reflexão para a Igreja. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, assume um papel fundamental. Ele se torna o camerlengo da Santa Igreja Romana. Ele é o zelador durante este interregno. Ele governa o estado da cidade do Vaticano. Ele prepara o conclave. Um dos primeiros atos simbólicos é a destruição do Anel do Pescador. Este anel, único para cada papa, é um símbolo da autoridade papal. Sua destruição significa o fim do reinado de Francisco. Abre caminho para a eleição de seu sucessor. O clima no Vaticano é sombrio, mas expectante. As engrenagens de um processo complexo
já estão em movimento. O mundo assiste e aguarda a fumaça branca que sinalizará a eleição de um novo Papa. Seção 5. Cardeais se reúnem. A Igreja sussurra. O conclave para eleger o novo Papa é um processo envolto em segredo. Cardeais de todo o mundo convergem para Roma. Eles são os príncipes da Igreja. Eles são os únicos elegíveis para votar. Eles se reúnem na Capela Sistina. Seus afrescos, pintados por Michelangelo, servem como pano de fundo silencioso. Os cardeais debatem e rezam. Eles buscam a orientação do Espírito Santo. Sua tarefa é monumental. Eles devem escolher o próximo líder de 1,3 bilhões de católicos. Especulações correm soltas fora dos muros do conclave. Nomes são sussurrados. Alianças são rumores. Mas dentro da Capela Sistina, reina o silêncio. Nenhuma influência externa pode penetrar na santidade de suas deliberações. O peso da história repousa sobre seus ombros. As decisões tomadas dentro dessas paredes moldarão a Igreja Católica nos próximos anos. O mundo assiste e aguarda. A expectativa é palpável. Seção 6. Desafios para um novo pastor. O novo Papa herdará uma igreja que enfrenta desafios complexos. Divisões internas persistem. Elas se concentram em questões como divórcio, celibato e o papel das mulheres. O novo Papa deve encontrar maneiras de superar essas divisões. A crise vocacional continua a assolar a Igreja. Menos homens estão atendendo ao chamado ao sacerdócio. Essa escassez de padres sobrecarrega as paróquias em todo o mundo. O novo Papa deve encontrar maneiras de inspirar vocações. A sombra do escândalo de abuso sexual ainda paira. O novo Papa deve continuar o trabalho de cura e reforma. Ele deve garantir responsabilidade e transparência. Ele deve reconstruir a confiança com os fiéis. Além desses desafios internos, o novo Papa também deve navegar em um mundo em constante mudança. Ele deve abordar questões como pobreza, guerra e mudanças climáticas. Ele deve ser a voz dos sem voz. Ele deve ser um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas. Seção 7. Uma Igreja Global. Reflete. A morte do Papa Francisco e a expectativa de um novo papado provocaram reflexão dentro da comunidade católica global. De cidades movimentadas da América Latina a aldeias rurais da África, os fiéis estão engajados em diálogo. Eles estão discutindo o legado do Papa Francisco. Eles estão compartilhando histórias de como seu papado tocou suas vidas. Eles estão expressando suas esperanças e ansiedades para o futuro da Igreja. Este período de reflexão é essencial. Permite à Igreja fazer um balanço de seus pontos fortes e fracos. Permite que uma diversidade de vozes seja ouvida. Permite um compromisso renovado com a mensagem do Evangelho. A Igreja Católica é uma família global. É unida pela fé, mas também marcada pela diversidade. Essa diversidade é uma força. Permite à Igreja se envolver com o mundo de forma significativa. Seção 8. O espírito de Francisco permanece. Mesmo na morte, o Papa Francisco continua a inspirar. Sua mensagem de misericórdia, compaixão e humildade ressoa profundamente. Ela transcende as fronteiras religiosas. Fala de um anseio por autenticidade e um mundo mais justo. Seu chamado para construir pontes, não muros, permanece tão relevante como sempre. Em um mundo cada vez mais polarizado, seu exemplo de diálogo e compreensão oferece um caminho a seguir. O espírito de Francisco vive nos incontáveis atos de bondade e compaixão inspirados por seu papado. Vive no trabalho daqueles que lutam pela justiça social e pela proteção ambiental. Vive nos corações de todos aqueles que se esforçam para viver uma vida de serviço aos outros. Seu legado não se limita aos muros do Vaticano.
É um testemunho vivo e pulsante do poder transformador da fé e do amor. Seção 9. Um novo capítulo. Começa. Enquanto os cardeais se preparam para eleger um novo Papa, a Igreja Católica está em uma encruzilhada. As decisões tomadas nas próximas semanas moldarão a direção da Igreja nos próximos anos. O mundo assiste com a respiração suspensa. O novo Papa enfrentará imensos desafios. Ele precisará de sabedoria, coragem e um profundo amor pela Igreja. Ele precisará ser um unificador, um reformador e um pastor. A Igreja Católica enfrentou desafios ao longo de sua longa história. Ela emergiu desses desafios mais forte e mais vibrante. O momento atual não é diferente. É um momento de renovação, de esperança, de um recompromisso com a mensagem do Evangelho. À medida que a fumaça branca sobe da Capela Sistina, sinalizando a eleição de um novo Papa, um novo capítulo começa. É um capítulo repleto de desafios e oportunidades. É um capítulo que será escrito pelo novo Papa, guiado pelo Espírito Santo e inspirado pelo legado duradouro do Papa Francisco.